Graça no Senhor Jesus. Quero trazer um texto muito especial. É um texto lá de Zacarias 12:10. Diz assim: E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Até aqui. Deus traz aqui uma promessa, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, ele ia derramar do seu Espírito Santo. E uma coisa está relacionada aqui com o derramar do Espírito Santo. Derramarei o Espírito da graça e de súplica. Espírito de súplica, por que súplica? Porque eles vão olhar para Cristo Jesus, diz o texto, aquele a quem transpassaram, vão planteá-lo, hão como quem planteia por um unigênito e chorarão por ele, como que se chora amargamente pelo primogênito. Eu quero aplicar dentro de uma outra coisa que vem acontecendo. Filhos. Filhos fracos. Filhos sofrendo. Filhos sem a educação paterna. Filhos cujos pais vão chorar. Lá no versículo 12 diz: a terra pranteará cada família à parte. Muitas vezes o pai, ele não observa e não tem tido tempo com os filhos. E os filhos, apesar que têm determinadas informações sobre muitas coisas via celular ou via escola, não têm maturidade. Às vezes os pais acham os seus filhos inteligentes por causa destas coisas. Mas às vezes muitos pais não percebem que muitos filhos estão imaturos. A presente geração não tem tido a maturidade com respeito à anterior geração e outras mais. Cada vez mais as pessoas já têm tudo pronto e por isso não pensam. Não pensam no sentido de amadurecer, não pensam no sentido de projetar o futuro. Isso é muito ruim. Os pais estão no automático. Os pais dão celulares, computadores aos seus filhos e também vão viver no automático. Exatamente é algo que os pais não estão identificando, não estão prestando atenção. Dão uma informação, mas não dão carinho, amor, não dão o tempo necessário, não conversam com seus filhos, não levam seus filhos à igreja. Muitos pais estão tão incomodados que às vezes os filhos até querem ir para a igreja, mas o pai diz: estou cansado. Ah, não, hoje não. Ah, estou assim, amanhã eu tenho que trabalhar, isso, aquilo, outro. Temos desculpas para tudo nesta vida e principalmente para as coisas de Deus. Já reparou isso? O dia do Senhor não é mais o dia do Senhor, é o dia do homem, é o dia da pessoa, é o dia de alguma coisa, mas não é dia do Senhor. As pessoas hoje pensam no lazer. As pessoas hoje estão envolvidas muito mais com ganhar dinheiro do que com Deus. Por isso, eu aplico esse texto em outro sentido, dizendo: famílias vão plantear. Filhos estão imaturos. Filhos, às vezes, com 18, 20 anos, nem namoram mais. E muito menos casam na idade que deveriam casar. Porque não têm maturidade. Estão cercados de todas as coisas de prazeres nessa terra, mas não têm mais pensamento firme, não têm projeto de vida. E muitos pais casam assim, sem projeto de vida, até sem pensar em filhos, sem pensar na família, e por isso vão chorar. Vão chorar quando os problemas vierem, quando aquilo que é mais forte do que o seu filho, porque não foi educado,
para vencer as batalhas, mas foi educado simplesmente para ser um ser qualquer. Está na hora de abrir os olhos, Pai, porque senão vão chorar pelas suas famílias, vão chorar pelos seus filhos. O número de pessoas que se divorciam ou se separam são grande. Filhos desajustados são imensos. Filhos com N problemas na sua vida em todas as áreas, porque não tem maturidade. E aí haverá choro, muito choro. Famílias vão plantear, todas as famílias. Seria bom se fosse o verdadeiro planto que esse texto diz, plantear olhando para Cristo Jesus na cruz, chorar porque Ele morreu no seu lugar, porque Ele pagou o preço no seu lugar. Talvez seria bom a gente pagar o nosso preço, não é? Talvez a gente aprenderia muito mais, mas Cristo fez isso para você não sofrer. Cristo te deu os céus quando o inferno era exatamente o caminho que nós iríamos. Cristo veio e mudou o caminho. Chore, chore pelos seus pecados, pecados familiares, pecados de ausência, pecados de não levar os seus filhos para a igreja, de não educá-los no caminho do Senhor verdadeiramente. Estou falando você fazer isto. Não dê a outro. A igreja o faz sem sombra de dúvida, mas você tem que ser também aquele que deva realizar essa bênção na vida dos seus filhos, para não chorar depois. Deus te abençoe e abra os olhos. O mundo é mau. O Senhor diz, o mundo jaz no maligno. Abra os olhos, perceba a ação do maligno e eduque melhor os seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço. Tchau.